Olá pessoal, eu sou Joaquim Moura, psicólogo, e a partir de agora a gente vai falar sobre a sua saúde mental. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o programa de 12 passos para a recuperação da dependência química com o terapeuta Moisés Mendes. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia, Joaquim. Então, Moisés, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que é esse tratamento, esse programa de tratamento de 12 passos para a dependência química? Joaquim, o programa 12 passos ele foi criado nos Estados Unidos, né? O Bill e Bob eram dois alcoólatras. Inicialmente eles criaram esse programa para atender o pessoal dependente de álcool. E hoje é um programa usado em outras instâncias, não só para dependência de álcool, mas para dependência de outras drogas e também para outras dependências que causam a compulsão e a obsessão. Né? É isso aí. Me diz, qual é a característica, quais são os preceitos, de forma geral, desses 12 passos? Rapaz, é um programa que trabalha muito com a reformulação do indivíduo. Não é só para o problema com álcool e outras drogas. O programa nem fala dessa coisa de álcool e outras drogas, fala exatamente da dependência de alguma coisa. O indivíduo se torna escravo de, né, por exemplo, de álcool ou de outras drogas, ou de sexo, ou de comida, ou de jogo. Trata exatamente da compulsão de alguma coisa. É um programa de reformular mesmo o indivíduo. E você acha que existe uma importância desse tratamento ser feito em grupo? A propedêutica desse programa, ele funciona exatamente em grupos, como é que eu falo, em reuniões de grupo, exatamente com a empatia, né? Alguém passou por alguma coisa e ajudou outra pessoa, outro indivíduo que passou pelo mesmo processo. Então a propedêutica é exatamente isso, é ajuda mútua, né? São pessoas que se reúnem. Não existe psicólogos nem terapeutas nesses grupos, são pessoas que sofreram, que passam pelo mesmo problema, um ajudando o outro. E trocam as experiências como forma de fortalecer, para que eles fiquem cada vez mais fortificados e não recaiam nesses vícios. Exatamente. Mas para não recair, existe assim, como você falou, alguns preceitos, né? Evitar pessoas, evitar lugares, evitar hábitos da ativa, principalmente os hábitos da ativa, né? Que é o que faz muita gente, primeiro, recair emocionalmente, e aí de fato vem o uso, a dependência chave, né? O álcool, ou drogas, ou jogo, ou sexo, ou paixões, assim, enfim. Entendi. Eu acho interessante você falar isso como dicas para o pessoal, né? Você falou algumas coisas, evitar lugares e tal. Você poderia dar dica para quem está querendo, sei lá, parar de fumar, ou parar de beber, ou parar de usar algum tipo de droga que esteja começando nesse processo de compulsão? Por exemplo, o álcool, né? Aí Moisés, eu tô a fim de parar de beber. Pronto. Existe uma precedência de ser uma doença autodiagnosticada, né? O adicto, ele se autodiagnostica, né? Eu sou adicto e pronto, perdi. Né? Não estou mais a fim de beber. Eu preciso evitar bares, um exemplo. Eu preciso ter o apoio da minha família, por exemplo, também, que evite levar álcool para dentro da minha casa. Isso é um ponto. Conversar com a família sobre isso. O alcoólatra, ele precisa conversar com a família alguma coisa que está incomodando ele, em nível de sentimento. O sentimento geralmente leva a pessoa a recair em substância. O adicto a outras drogas. Evitar mesmo pessoas, lugares, hábitos, shows de reggae, um exemplo, né? Que tem muito essa coisa do pessoal usar a droga fumada. Então é bastante importante ele evitar shows, evitar bares, evitar praias. Tem um princípio ativo que as pessoas falam, né? Que as pessoas que passam por esse problema é de o ciclo de um ano. Né? Enquanto isso durar um ano, você passar por todo o ciclo de aniversário, Réveillon, Natal, São João, aí sim você se fortalecer e poder estar frequentando esse lugar com outras pessoas que estão também no processo de recuperação. Então é um processo de reconstrução do seu cotidiano, do seu dia a dia, das suas amizades, de destruição e reconstrução, na verdade, né? Sim, exatamente. É como o próprio nome diz, recuperar a ação, né? Reformular a ação. Vem de recuperação e reformulação. Ou você recupera e reformula, então você volta a usar, claro, a recair naquele movimento da sua adicção. E é um processo que não é fácil, né, Moisés? Pela sua experiência que você tem visto, todos esses pacientes, né, todos esses dependentes, é um processo que pode ter recaída, é um processo que pode ter dificuldades, pode ter pessoas, enfim, ajudando, atrapalhando, na verdade, esse processo, mas qual é o conselho que você dá para essas pessoas que estão na luta diária, mas que estão tendo muita dificuldade? Rapaz, persistência, né? A pessoa precisa ter muita persistência, muito querer. Eu sempre falo assim, de um respaldo de uma palavra
6 letras, né? Querer. Quando a pessoa quer, não existe outro movimento. Mesmo que alguém queira atrapalhar seu processo, se existir o seu querer, o seu denominador querer, você vai conseguir. E esse é um dos preceitos aqui da Clínica Fênix, né? Que a gente trabalha com a voluntariedade, com o desejo, porque eu acho que quando a gente quer, quando a gente tem força e a gente tem ajuda, nada pode atrapalhar, né? Sim, agora, por exemplo, hoje nós fizemos um encontro família aqui, né, com os familiares e os internos, os pacientes internos, e nós trouxemos a prioridade. O que é prioridade para mim? A prioridade é a minha recuperação, né? Se eu estou em recuperação, o resto, todo o contexto familiar, sociedade, acadêmico e profissional acontece. Muito interessante então, assim, isso. Mas para que isso aconteça, eu tenho que fazer por onde, né? Existem as reuniões, existem os tratamentos com psicólogos e psiquiatras, né? Existe também a busca, porque já que a doença da adicção, ela é uma doença física, psíquica e espiritual, então você precisa cuidar de todas essas esferas da doença. Interessante você falar isso, porque a gente recebe muita gente que fala assim, não, eu quero fazer o tratamento, mas primeiro eu preciso resolver minha vida financeira. Antes de fazer o tratamento, eu preciso pagar isso, sair com minha filha, conversar com meu namorado. E assim, o que é prioridade para você? Se for outra coisa, a prioridade é outra coisa. Mas se for a sua saúde, você tem que abdicar, tem que mergulhar mesmo, porque esse tratamento, por ser um tratamento complexo, individual, né, que necessita de uma entrega muito forte, muito grande, ele precisa ser priorizado. E se não for a prioridade nesse momento, também não vale a pena entrar e fazer pela metade. Também, né, Moisés? Dentro dessas prioridades também, Joaquim, é importante salientar também o apoio da família. O apoio da família. Porque assim, é muito difícil quando o indivíduo entra em recuperação e a família não. Então a família também precisa entrar em recuperação. E existe também as irmandades, os grupos se reúnem que trabalham também 12 passos para a codependência da família. Isso é muito importante. Tá bom, Moisés, muito obrigado pela sua presença. Vamos ficar por aqui, tá bom? Tá bom. E com certeza a gente vai falar mais sobre esse assunto, que é um assunto muito complexo, que as pessoas provavelmente devem conhecer alguém que está passando por uma dificuldade. E não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os nossos vídeos. Tá bom, pessoal? Até breve.